Bom dia, prefeito. Tudo bem? Tudo bem, Caio? Tudo certo. Tudo certo. Apesar das circunstâncias, nós já estamos transmitindo, Simon? Bom, já estamos transmitindo, então, para quem já está acessando a nossa live aqui, primeiro pedir desculpas porque nós tivemos alguns probleminhas técnicos para iniciar aqui a transmissão e agradecer também ao prefeito Marcelo Pupi, primeiro pela paciência de nos aguardar aí e pela possibilidade de conversarmos, né? Vivemos um momento muito difícil, uma pandemia mundial. Ela também está aqui na nossa capital da louça. Aliás, até hoje, como é que está essa questão, até para a gente poder começar uma entrevista, entender, né, nesse nosso bate-papo aqui, qual é a realidade hoje do Covid-19 ou da Covid-19 em Campo Largo? Caio, eu vou te dar um dado que não são aqueles dados que estão escritos a todo momento e que são fáceis de você ver, tanto os óbitos e tal, 270 pessoas. Eu vou te dar um dado do nosso Centro Médico Hospitalar. O nosso Centro Médico Hospitalar, basicamente no começo de junho agora, desde o dia 12 de março até o começo de junho, nós mantínhamos uma média de atendimento de pessoas assistidas no centro médico de aproximadamente 40, 50 pessoas por semana. Outra semana, esse número foi para quase 160. Na semana retrasada, nós chegamos a atender no centro médico e assistir as 247 pessoas. E na última semana, que terminou no domingo, 496 pessoas. Não são pessoas necessariamente com Covid, mas que tiveram algum sintoma de Covid e que são acompanhados pelos médicos e profissionais de saúde. Se continuar nessa progressão, nós poderemos passar pelo Centro Médico Hospitalar. E se nada for feito, na outra semana, 2.000. Então, veja como é muito grave e que os números são muito fortes. Outro número assustador. Durante 2 meses, nós tivemos nós tivemos 2 óbitos. Tinha que lamentar cada um dos 2, mas foram apenas 2. E da última terça-feira para cá, nós temos 1 óbito por dia. É muita coisa. É muito duro. Realmente, você usou, prefeito, o termo certo. É assustador. Pelo monitoramento que certamente a prefeitura faz através das autoridades propriamente da área da saúde, a que se deve essa progressão geométrica realmente tão grande assim? As pessoas passaram a se descuidar, a não cuidar como deveriam? Isso é visível? É correto afirmar isso? Algumas coisas a gente já tem certeza. Como durante muito tempo as pessoas, muita gente negando, dizendo que isso não ia acontecer, que estavam fazendo um carnaval, num vendaval, num copo d'água, que então aquilo era, você olhava aqueles grupos e muitas vezes eu olhava e eu lamentava muito, eu dizia, meu Deus, tomara que seja assim, tomara que essa pessoa esteja certa. Criaram fake news, as pessoas realmente não respeitavam, a gente dizia, eu quantas e quantas vezes dei entrevista dizendo, não espere a fiscalização para você não deixar uma outra pessoa ficar próxima de você. Se você estiver numa fila, diga, meu amigo, eu estou contaminado, saia, porque senão eu vou te transmitir o vírus. Então, quantas e quantas vezes a gente pedindo, isso foi um fato. Agora, também um detalhe, isso também está acontecendo em todos os lugares do mundo, Caio. Não é só um fator de Campo Largo. O fator bom de Campo Largo é que nós conseguimos
dar respostas para a sociedade que também fizeram com que se relaxasse um pouco. Por exemplo, qual é a outra cidade metropolitana que tem um centro médico hospitalar, como nós temos em Campo Largo hoje, só para o Covid? Nesse meio de tempo, quando muitos faziam hospitais de campanha, nós inauguramos uma UPA. A outra confusão que você faz, o tamanho do Hospital do Rossio. O Hospital do Rossio não é um hospital para atender Campo Largo. O Hospital do Rossio é um hospital que atende gente do Paraná inteiro, do Brasil inteiro e até do mundo inteiro. Tem gente que vem para cá para se tratar pela excelência do Hospital do Rossio. E quando a gente precisa de uma UTI, aí não adianta a gente reclamar, porque quem regulamenta é a central de leitos do Estado. Então, todos esses fatores fizeram com que talvez a sociedade tenha relaxado um pouco. Mas que o vírus chegaria, isso a gente tinha certeza que um dia viria. O que tem uma coisa que os cientistas um dia vão tentar comprovar. Isso já está sendo estudado e não está sendo divulgado. Veja, nós estamos aqui na região metropolitana de Curitiba, se você pegar Campina Grande e Quatro Barras, nós estamos aproximadamente há 2 meses atrás. Por que tão próximo e não chegava aqui? Um dos fatores que pode justificar foi a nossa estiagem, a nossa crise hídrica. E isso os cientistas vão explicar daqui 1 ano, 2 anos. Mas parece isso muito claro também. Enquanto não chovia, nós tínhamos números de transmissão próximos aos números do deserto. E quando começou a chover, 15 dias depois começou a vir a fatura, Caio. Bom, os números que você nos apresenta, prefeito, são alarmantes, são preocupantes, e por melhor que a estrutura local seja, você citou aí os diferenciais de Campo Largo, fatalmente se chega a um colapso, não há como atender tanta gente, não só a estrutura física, mas de profissionais também. É algo que muitas vezes as pessoas esquecem, que mesmo que se disponibilize mais leitos, inclusive de UTI, alguém tem que estar ali fazendo o trabalho. Onde se vai treinar tantas pessoas uma só feita. Então, quais são os caminhos? Algumas medidas já foram tomadas, outras devem ser tomadas, e isto vai ser feito sempre com a participação do governo. Há uma convivência muito grande de um campolarguense com Curitiba, ou com Araucária, ou com São José dos Pinhais. As pessoas circulam muito pela região metropolitana. Então, as medidas que vão ser tomadas serão locais, só elas serão regionais? São dois fatores, Caio. Primeiro, a medição do Covid, a partir de agora, se dá por 1 milhão de habitantes, e não por um ou outro. A gente está falando de multidão. Então, nós temos 3 realidades na região metropolitana. Uma é Curitiba, gestão plena de saúde. Então, Curitiba pode se regularizar por si só. Depois nós temos outra realidade na região metropolitana. 3 municípios apenas são gestão plena. Araucária, São José dos Pinhais e Piém. Poderiam ficar fora disso. O restante dos municípios metropolitanos, todos nós dependemos da central de leitos única. Então, a partir de agora, com o governo do Estado, nós tomamos medidas de região metropolitana inteira, mas com um detalhe. Conversando com a Araucária, até São José dos Pinhais, pelo que eu tenho de notícias, também já chegaram na sua capacidade de UTIs, já está tudo lotado. Então, está todo mundo precisando da central de leitos do Estado. Nós estamos conversando muito bem com Curitiba e com todos os prefeitos da região metropolitana. Não haverá mais decisão de um prefeito sozinho para uma medida mais drástica, a não ser que um município se torne um ponto fora da curva, Caio, e que esse município tenha que fechar sozinho para evitar o número de mortes, ou então que ele não tenha mais capacidade
de atendimento. Se dependermos das UTIs do Estado, nós vamos tomar uma medida em conjunto. São 10 os critérios de medição, Caio. Eu sei que nós agora, com o YouTube, com o Instagram e com as redes sociais, nós estamos falando para o mundo inteiro. Mas a gente também tem um foco em Campo Largo. É preciso todo mundo saber que desses 10 critérios de medição, que, portanto, o prefeito não inventa nada, nós estamos em 3 desses critérios no vermelho, 1 desses critérios no amarelo e 6 critérios no laranja. Se passar para o vermelho a maioria, eu sou obrigado a decretar lockdown. As pessoas confundem. No domingo não vai funcionar nem mercado em Campo Largo. Isso é o lockdown. Para mim, não é. O lockdown é quando você diz assim, fique em casa. E agora você só vai sair de casa com autorização. E isso a gente começa a ver como realidade. Não é o prefeito de Campo Largo que está falando. Isso eu ouvi do secretário de Estado da Saúde. Ou nós baixamos esses níveis de transmissão, ou nós teremos problemas, Caio. Quer dizer, do jeito, e o Célio já vai fazer uma colocação também, mas é até provável que venha acontecer se não inverter essa curva, é isso? Se não inverter essa curva e não vier, eu vou ter que dizer mais. Passa a ser um ato, inclusive, de responsabilidade do governante. Eu me incluo, estou me incluindo. Tá? Estou me incluindo nisso. Veja que eu não estou transferindo responsabilidade. Oi, Célio. Marcelo, bom dia. Obrigado aí pela sua participação com a gente. A gente falou com você, inclusive, quando foi recomendado, né, o horário novo. Acho que a gente vai ter melhoras aí nesses dias. Célio, fecharem os 14 dias, Célio. Eu não sei se só eu fiquei na live. Você me entendeu? Ou cortou? Não, deu uma cortadinha no sinal, mas agora está voltando aí ao normal. Você quer que eu responda de novo, Célio? A pergunta que você me fez. Favor. A pergunta que você me fez é qual é o resultado desses primeiros 3 dias do novo decreto. Ao invés de vir 30 dias depois, ele vem 14 dias depois. Então, todas as ações que você faz, você só consegue medir cientificamente 14 dias depois. Eu não posso te dizer o que aconteceu. Ou seja, só na outra terça-feira, fora dessa, na outra, é que nós teremos os dados do que aconteceu com as medidas restritivas da região metropolitana. E a gente espera que tenha funcionado. Por percepção, Célio. Percepção, não por dado científico. Parece que a questão do transporte coletivo à tarde melhorou um pouco. Parece que as pessoas realmente as pessoas saíam de casa às 7 horas da manhã e agora estão saindo próximo às 10 horas. Então, nós estamos economizando 2 horas. E as pessoas, ao voltar para casa, a gente também está pedindo para voltar antes. E por isso que é duro. Mas, por exemplo, 2 exemplos que os outros prefeitos não sentiram isso. Mas eu recebi uma pressão, por exemplo, legítima dos donos de academia, que queriam funcionar as academias fora desse horário das 10 às 6. E a gente não pôde fazer porque é uma medida da região metropolitana. Mas você pegue por baixo, que sejam 10, 12 mil pessoas que frequentam academias, seria 10% da população saindo antes de casa, antes do que você precisa. Depois você vai pegar também
como os pastores, os padres querem voltar com as missas e com os templos, quem sou eu para proibir? Pelo amor de Deus, eu não sou ninguém para proibir um culto, mas se você permite, você também faz com que milhares de pessoas saiam de casa também à noite. Então, o objetivo foi restringir o horário para que a gente possa colher resultados e, colhendo resultados, a gente poder. Falou-se muito no pico, Marcelo, no começo, que teria um pico que preocuparia. Inclusive, o governo do estado falava em aumentar leitos de UTI. Parece que isso não aconteceu, de aumentar leitos o suficiente para aguentar o pico, ou o pico ainda não chegou, Marcelo? É difícil você dizer se o pico chegou, mas o número se elevou muito. Então, pode ser que o pico, o dia do maior número de casos, não tenha chegado. Mas é muito possível que a gente tenha chegado em números que eles não devem variar muito mais do que estão variando. Sério. Então, é por isso as medidas restritivas, para que você não deixe aumentar ainda mais. Porque se aumentar, nós teremos problema, sim, do número de UTIs. O número de UTIs aumentou muito. Por exemplo, o número de UTIs disponíveis no Rossio, que é talvez o maior hospital da região metropolitana, com UTIs disponíveis para o Covid, eram 52. Abriram mais 51 vagas. E mesmo abrindo mais 51 vagas, a lotação do Rossio já está em quase 80% de volta. Então, vai chegar no momento em que não adianta você abrir mais UTIs, porque vão faltar duas coisas, sério. Primeiro, médicos. Você não tem médicos para tantas UTIs. E segundo, o que a gente chama de insumos, para que você possa entubar as pessoas e que está faltando no Brasil inteiro. Por isso que tem que se cuidar, sério. Para justamente não colapsar, né? Vou passar aqui para o Caio. Bom, prefeito, acho que o mais importante nesse momento é que as pessoas se conscientizem o contato físico e, quando isso for inevitável, o uso da máscara, essas situações aí. Então, gostaria de, já para finalizar aqui, deixá-lo à vontade para que você possa fazer alguma consideração também nesse sentido. Bom, muita gente fica esperando os decretos. O decreto agora permite isso, não permite aquilo. E eu quero dizer uma coisa, o decreto é só para regularizar, porque quando a gente chega num determinado ponto em que você vê que pode ter problemas no sistema de saúde, então você tem que regularizar para que as coisas não caminhem para o caos. Mas nenhum prefeito, nenhuma prefeita gosta de medidas restritivas. Eu sou um homem que sou amante da liberdade em todo momento. O meu pai, Caio, eu falo muito pouco nele, mas meu pai, quando morreu, me abraçou e me disse: filho, deixa eu ir porque eu sou um ser livre. As pessoas nasceram para a liberdade. Então, imagine como, para mim, dói ter que fazer um decreto restritivo. Mas também aprendi com um amigo meu. Até porque isso tem um custo político, né, prefeito? É que as pessoas não entenderam uma coisa, Caio, ainda. Pois eu caminho para o final. Mas me permita isso. Um dia do comércio fechado é a arrecadação da prefeitura que diminui. Então, só a arrecadação da prefeitura de Campo Largo já caiu 40%. 40%. E se você não toma as medidas, daqui a pouco as prefeituras, eu não estou falando de Campo Largo, já não conseguem mais pagar o seu servidor. Não conseguindo pagar o seu servidor, ele também não vai pagar o comércio. Então, ninguém tem prazer nenhum de fazer medida restritiva. Se as pessoas quiserem trabalhar 24 horas, o prefeito não devia se meter nisso. Mas, às vezes, é obrigado a fazer isso. Porque eu ontem, numa reunião com os prefeitos do Paraná e os deputados federais, eu lembrei de uma coisa. Antes do direito dos homens, cada um que entra numa faculdade de direito aprende sobre o direito natural, o jus naturale. Né?
o justnaturalismo. E isso quer dizer o quê? Existe uma lei maior, que é uma lei da natureza, que você não consegue prever e que, quando ela chega, arrebenta com a lei dos homens. Se você tem um terremoto, mudou tudo o que você entendia. E as pessoas precisam entender que nós estamos tendo um terremoto por dia na região metropolitana de Curitiba, no Paraná e no Brasil. Ontem, o William Bonner disse que nós estamos tendo no Brasil, a cada 5 dias, uma tragédia de Brumadinho. É a cada 5 dias. Então, Caio, para as pessoas entenderem e que isso fique claro, para o ser responsável, o decreto, a lei, não é necessário porque ele vai respeitar. Mas para o sujeito irresponsável, tem um mínimo que tem que sair para trabalhar, para sobreviver, para comer. Nós não somos um país onde as pessoas, como na Europa, muita gente tem que trabalhar de manhã para comer de noite. Então, quem precisa disso? Aí sim, né, Caio? Você sair de casa, use máscara, passa álcool em gel, distanciamento. Vamos tentar fazer de tudo para que as coisas aconteçam. Para quem pensa, Caio, da primeira vez. Não, ela está aqui. Eu posso te garantir, Caio. Nunca falei isso porque o que a mão direita faz, a mão esquerda não deve saber. Mas são milhares de cestas básicas distribuídas pela prefeitura e pela sociedade civil organizada. E eu não deixei fazer uma fotografia disso. Porque para quem dá, você pode ter a recompensa, mas para quem recebe, é uma situação muito difícil. E todas elas, eu estou pedindo para serem, todas elas eu estou pedindo para serem registradas tudo no Ministério Público, para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo. É a primeira live que a gente faz aqui no canal do CV Notícias, né? Desse trabalho que o Célio está iniciando e eu estou tendo o prazer de participar aqui também. Me desejar toda boa sorte na condução dessa crise. A gente sabe o quanto é difícil, mas lhe desejar boa sorte, porque isso vai se refletir para o cidadão campolarguense como muita força, muita determinação aí na condução desse momento tão difícil. Caio, olha, muito obrigado. Eu quero dizer que quando o Célio me falou que estava começando um canal pela internet e que vocês estariam todos juntos, eu vendo a responsabilidade do Eliel também, sempre nos bastidores e sempre trabalhando com a comunicação e conhecendo a história de vocês três, né? Eu não podia deixar de participar para também vir aqui e desejar muitas felicidades. Eu tenho certeza absoluta, Caio, tudo isso vai passar. E quando passar, o papel de todos vocês, radialistas, comunicadores, será ainda mais importante. Como eu ainda quero ver você narrando muitos gols do meu Paraná Clube, né? Como eu quero ver o sucesso de vocês. Esperamos o mais breve possível, viu? Como eu quero que o sucesso de vocês seja cada vez maior, sabe, Caio? Parabéns, felicidades, coragem. Cada um é sua própria mídia e hoje é um momento histórico para o CV Notícias. Então, parabéns e muito obrigado por terem me permitido esclarecer alguma coisa com o povo de Campo Largo. Obrigado, Célio. Felicidades a vocês. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Eliel, viu? Um abraço, muito obrigado e que a gente possa trazer muito mais informações boas, né, na sequência aqui dentro desse canal. Muito obrigado, Célio. Que Deus abençoe vocês. Ok, obrigado. Até para que possa dar continuidade, andamento aí ao seu trabalho. Foi a nossa primeira live, né, Célio? E o Célio já se prepara também, porque dentro de 2 minutos e meio, tanto aqui, né, na página CV Notícias no Instagram, no Facebook, no canal no YouTube
E no ar também, no AM 1400 da Ágape, o Célio estará comandando o CV Notícias. Vou fazer a minha participação diária também, com o apanhado do que está acontecendo na capital do estado. A gente falava com o prefeito Marcelo Pupi agora, né, que a região metropolitana está muito interligada, inclusive aí com a capital, e as novidades aí da capital do estado e do governo do estado do Paraná também, as medidas, enfim, a gente conversa daqui a pouco. Obrigado